Você sabe o que foi o período regencial? Fica ligadinho aqui no vídeo porque hoje a gente vai conhecer esse período que existiu entre o reinado de Dom Pedro I e o reinado de Dom Pedro II. Eu sou o Matheus e esse é o História e Café de hoje. Até o ano de 1831, o Brasil era governado por Dom Pedro I, que por consequência de diversos problemas no Brasil e em Portugal, foi forçado a abdicar do trono e voltar para Portugal. E com a abdicação do trono por Dom Pedro I, quem assumiria seria o seu filho, o futuro Dom Pedro II, mas acontece que ele tinha somente 5 anos de idade. E é aí que vamos ter o chamado período regencial. Isso porque, até que Pedro II tivesse idade suficiente para assumir o trono, o governo do Brasil seria feito por regentes. Inicialmente, esse governo regente seria formado por uma regência trina provisória, que depois passaria a ser permanente, onde teriam 3 regentes no poder, mas que no ano de 1834 passou a ser uma regência una. Nesse período da regência una, o primeiro regente do Brasil foi o padre Diogo Feijó, seguido pelo senador Araújo Lima. E durante o período regencial nós vamos ter algumas reformas políticas, como a criação da Guarda Nacional em 1831, que seria comandada pelas elites locais, como uma forma de tentar conter possíveis movimentos populares. Mas uma das reformas que foi muito importante nesse período foi o Ato Adicional de 1834, que foi adicionado à Constituição de 1824 e descentralizava parcialmente a política no Brasil. Esse ato dava mais autonomia política às províncias, porém tem um detalhe, que os presidentes dessas províncias eram nomeados pelo governo central. Mas agora um ponto importante é que a partir de 1834 o Brasil tinha o Partido dos Segressistas, que defendiam a centralização do poder, assim como a extinção do Ato Adicional de 1834, e os progressistas, que defendiam o federalismo, logo apoiavam maior autonomia para as províncias e o Ato de 1834, além do desejo de descentralizar ainda mais o poder. Então aí você já pode imaginar que o período regencial vai ser bem conturbado. Com isso, começaram a acontecer alguns problemas nas províncias, porque agora elas tinham mais autonomia, porém eram governadas por um presidente eleito pelo governo central, e inevitavelmente conflitos internos vão surgir. E é nesse período que o Brasil vai sofrer uma série de revoltas que são as chamadas revoltas regenciais, que são elas: a Revolta dos Malês, no ano de 1835, a Sabinada, que aconteceu em 1837 a 1838, a Cabanagem, que foi de 1835 a 1840, a Balaiada, no ano de 1838 a 1841, e a Farroupilha, que aconteceu de 1835 a 1845. Mas sobre as revoltas eu vou falar em um outro vídeo. Com as diversas revoltas acontecendo nas províncias e as divergências entre os partidos progressistas e regressistas, no ano de 1838 o regente Feijó vai abdicar do governo, e quem vai assumir a regência do Brasil é um conservador, o Araújo Lima. E então, com o Araújo Lima no poder, ele propôs um projeto de lei de interpretação do Ato Adicional, que de certa forma desfigurava o Ato Adicional de 1834 e também acabaria tirando a autonomia das províncias. Mas os progressistas não queriam isso de jeito nenhum, e então eles vão organizar um movimento político que ficou conhecido como Golpe da Maioridade, que tinha como objetivo a antecipação da maioridade do Pedro II, lá em 1840, para governar o Brasil aos 14 anos de idade, e tudo isso sem alterar a Constituição, que dizia que ele só poderia assumir o trono com os 18 anos. E eu não preciso nem falar que todo esse movimento para antecipar a maioridade do Pedro II era uma jogada totalmente política dos progressistas para conseguir voltar ao poder. Porque pensa bem, se ele assumisse o trono aos 14 anos de idade, quem ele iria convidar para estar ao poder ao seu lado? Claramente, aqueles que criaram todo o movimento, toda uma comoção popular para que o jovem Pedro II assumisse como imperador do Brasil. E eles usaram as revoltas que estavam acontecendo nas províncias para justificar o movimento. Afinal, ter o jovem Pedro II no trono colocaria um fim nos conflitos, pacificando o Brasil. E assim, os progressistas conseguiram ter um apoio muito grande da população, resultando no sucesso do seu movimento. E em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono aos 14 anos de idade, colocando um fim no período regencial. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que foi esse período, e no próximo vídeo eu volto com mais um tema pra gente conversar.